Hello, people. I'm Mr. Black. The Granny. Pessoal, eu quero contar uma novidade aqui pra vocês. Não sei se vocês estão sabendo, mas agora no Brasil tá rolando uma novidade, que é o binomismo. Eu mesmo tô usando o binomismo pra ganhar dinheiro, especialmente na plataforma de negociação da Binomo. E você também pode ser capaz de despertar o seu binomismo. Aqui você faz uma previsão pra onde o preço irá, se vai subir ou se vai descer. Então se você acertar, você ganha dinheiro. E pra baixar Binomo, é só você ir na minha descrição aqui desse vídeo, clicar no link da descrição. E você usando o meu código, você pode receber 100% de bônus em seu primeiro depósito. E o código é STORM19. Spoiler aqui pra vocês. Com o binomismo você pode aumentar o seu depósito em 150%. Então corra e já acessa o link da descrição. Aí lembrando que a plataforma é para maiores de 18 anos. Então não vou poder assistir. Viu a imagem pela última vez e ao voltar, viu que a Slendena pegou seu ursinho e se retirou da escola, poupando assim a vida dele, pois ele encontrou o seu ursinho perdido. O detetive chegou a uma floresta que tinha sido abandonada por muitos anos. Ele começou a andar com frio e em busca de respostas. Explorando o local, ele encontrou uma pequena casa de 2 andares. Olhando por dentro da casa, ele encontrou um caixão que precisava de várias chaves para ser aberto. E assim que o detetive começou a procurar chaves, ele percebeu que não seria fácil, pois Slendrina e sua mãe estavam lá para tentar matá-lo. Ele procurou por toda a floresta, com Slendrina e sua mãe perseguindo ele. A floresta era muito grande e foi muito difícil encontrar as chaves, mas no final ele conseguiu encontrar e voltou para aquela casa. Com elas, ele abriu o caixão e fazendo isso, ele viu o que tinha dentro. E foi o que deixou ele paralisado. Lá dentro havia uma criatura e dessa coisa saiu um cheiro nojento. Mas o pior não foi isso. O pior foi que aquela criatura abriu os olhos. O detetive se assustou e tentou escapar, mas aquela coisa saiu do caixão e o atacou, deixando assim o seu corpo inconsciente no chão. Mas a criatura não parou por lá e foi em busca de vingança contra a mãe de Slendrina, já que foi ela quem trancou ele naquele caixão. O vampiro conhecido como Nosferatu atacou a mãe de Slendrina e também a deixou desacordada. A Slendrina não fez nada, pois ela sabia que sua mãe já estava louca e que ela podia fazer algo com seu filho. O vampiro pegou o corpo da mãe de Slendrina e a trancou em uma jaula, para que ela não prejudique mais ninguém. E também pegou o corpo do detetive e o trancou em um quarto. O detetive acordou em um quarto. Ele já estava cansado porque Slendrina o mantinha trancado. Ele conseguiu escapar do quarto com a ajuda de uma pedra. Foi aí que ele percebeu que estava em uma espécie de castelo. Enquanto isso, a Slendrina e seu marido tentavam matar. Naquele castelo tinha muitos enigmas que ele tinha que resolver se quisesse permanecer vivo. Em seu caminho, ele encontrou a mãe de Slendrina, sequestrada por Nosferatu. E ele achou muito estranho, mas ele não se importou porque tinha que sobreviver. Se passou muitas horas e finalmente ele conseguiu resolver os enigmas. Ele estava muito exausto, mas tinha que acabar com Slendrina de uma vez por todas. Foi quando ele chegou em uma sala em que ele enfrentaria a Slendrina cara a cara. O detetive tinha que colocar a alma de Slendrina dentro de um livro para acabar com ela. Slendrina era muito poderosa e não ia deixar ele fazer isso tão fácil. E depois de uma grande batalha, o detetive conseguiu colocar ela no livro. Depois disso, o detetive começou a correr, porque ele tinha que escapar antes que o castelo desabasse. E o Nosferatu também ainda tentou matá-lo, mas falhou. E o detetive, com suas últimas forças, conseguiu sair do castelo, enquanto o castelo desabava. E finalmente ele tinha conseguido. Depois de tudo que aconteceu, a avó da família, que tinha permanecido todo esse tempo em sua casa, decidiu ir ao castelo para ver sua querida neta. Granny? Mas quando ela chegou lá, encontrou o castelo em pedaços. Ela ficou confusa e não fazia ideia do que tinha acontecido. E também ela ficou muito preocupada. Olhando para os pedaços do castelo, ela encontrou um livro. Aquele mesmo livro que a alma de sua neta estava presa. Ela também encontrou a mãe de Slendrina e o corpo do marido de sua neta. Granny decidiu acorrentar a mãe de Slendrina porque ela estava causando problemas. E também ela escondeu o corpo do vampiro, o Nosferatu. Granny estava muito triste porque tinha perdido sua neta e ela se sentia muito sozinha. Então a velha senhora fez o ritual para transferir a alma de Slendrina para seu ursinho de pelúcia. E ao fazer isso, ela escondeu ele para proteger ela. Uma jornalista que estava procurando histórias interessantes ouviu falar de desaparecimentos em algum lugar distante da cidade. Ela viu aí uma grande oportunidade e, sem pensar 2 vezes, ela pegou sua câmera em mãos e foi em direção para esse lugar. Ao chegar lá, ela pegou sua câmera e começou a gravar, enquanto caminhava pela floresta. A menina começou a ter um mau pressentimento, porque nesse lugar fazia muito silêncio e que isso a incomodou muito. Mas ela continuou andando, até que conseguiu ver uma casa em meio do nada. Ela foi andando para aquela casa com cuidado, até que ela ouviu um barulho atrás dela, e quando ela se virou de volta, a Granny a desacordou com um bastão.
ela acordou em um quarto. Sua cabeça estava doendo demais. A menina ficou confusa e não sabia onde estava. What? E também ela sentiu um cheiro muito Let's nojento, go mas não up. sabia de onde vinha esse cheiro. Ela começou a olhar pelo quarto e encontrou a sua câmera. E revisando ela percebeu que ainda estava funcionando. Então ela saiu do quarto com muito cuidado e começou a explorar a estranha casa. E tudo isso que ela estava fazendo, ela ia gravando com a câmera, para ter provas do que tudo o que estava acontecendo. Nessa casa, ela viu coisas muito sombrias, e que ela sabia que o que estava passando era apenas mais uma vítima daquela coisa. Ela continuou andando pela casa até que ouviu um barulho. Quando ela se virou, foi derrubada pela Granny de novo. A jovem passou várias noites naquela casa. Durante aquelas noites, ela logo conseguiu encontrar vários objetos que ajudariam a escapar dessa casa. Ela já tinha conseguido abrir a maioria das fechaduras da porta principal, e só faltava encontrar a chave que abrisse a porta, mas ela não conseguiu encontrar em nenhum lugar. Naquela noite, ela foi descuidada, e a Granny a derrubou. E agora ela só tinha mais uma noite para escapar, e se ela não fizesse isso, a Granny iria matá-la. Mas naquela noite, algo muito estranho aconteceu. Ela teve um sonho muito estranho, onde uma espécie de um espírito em forma de uma mulher mostrou um ursinho de pelúcia e um berço. Então, quando ela acordou, ela sabia o que tinha que fazer. Ela encontrou o urso de pelúcia que tinha visto em seu sonho, e levou ele pro sótão para colocar ele no berço. E ao fazer isso, ela viu a mesma entidade que apareceu em seu sonho. E ao olhar pra garota, ela deu uma visão a ela, mostrando onde estava a chave para ela escapar, como forma de agradecimento por ter a libertado. Então, por fim, ela finalmente conseguiu escapar. E Slendrina estava de volta com a Granny. Depois de tudo aquilo que a jovem passou, ela espalhou as notícias e informou sobre tudo. E falou que morava naquele lugar. Slendrina soube e avisou a Granny para eles deixarem aquela casa, porque muitas pessoas iriam para lá incomodá-los. Então Slendrina e Granny deixaram aquela casa, e Granny levou o corpo de Nosferatu e sua filha, enquanto Slendrina levou o seu filho, para não acontecer nada com ele. Adiós, loser.